de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós estamos com um tema muito quente, um tema muito atual e que teve uma já grande repercussão, né, nas redes sociais, na imprensa. E esse tema é o quê? Efetivamente relacionado à proibição da Meta, né, que é a holding do Facebook, do Instagram, de utilizar os dados pessoais para o treinamento, né, os dados pessoais dos seus usuários, para o treinamento, né, de inteligência artificial generativa, né? E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Camila Leite, que é coordenadora do Programa de Telecomunicações e de Direitos Digitais do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que tem trabalhado, né, a questão dos direitos digitais intensamente, né, já há algum tempo. E a Camila também é doutoranda em Direito na USP. Então, Camila, muito obrigado por você estar aqui com a gente para esclarecer essa ação, que, aliás, foram vocês do IDEC que também promoveram essa ação, né? Então, me explica, o que é isso? O que é usar os dados dos usuários ou daqueles que têm perfis no Facebook, no Instagram, para treinar a inteligência artificial generativa? Qual que é o problema disso? Sérgio, primeiramente, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo Obrigado. convite. Estar aqui no Tecnopolítica é, assim, um feito. Fico muito, muito feliz, ainda mais para falar de um caso que é tão relevante para a gente aqui no IDEC, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho por que que a Tá. gente surgiu com esse caso, por que que a gente levantou alguns problemas, quais são esses problemas e quais foram os encaminhamentos que a gente pediu. Primeiro, estava sendo noticiado desde o início de junho uma mudança na União Europeia da política de privacidade de plataformas da Meta, em especial Facebook e Instagram. Essas mudanças, então, permitiam o tratamento de dados pessoais, como você bem falou, para fins de treinamento de uma inteligência artificial generativa. O que que é isso? Inteligência artificial generativa é diferente daquela inteligência artificial que significa ter algoritmos de direcionamento para cada pessoa. Generativa é aquela inteligência artificial de criação de novas coisas. Vamos fazer um paralelo. É tipo um chat GPT, mas não necessariamente se limita a isso. E aí, os inputs para isso, então, seriam dados públicos, e isso estaria informado lá, mas também dados publicados nas plataformas Facebook e Instagram. Quais seriam esses dados? Conteúdos de conversas privadas? Não, isso é criptografado. Então, a informação é: conversas privadas de amigos e familiares não são utilizadas. Mas aí não fica claro, por exemplo, conversas com empresas, se as informações lá poderiam ser utilizadas para treinamento. Primeiro ponto. Fora isso, legendas, outros tipos de texto publicados nessas plataformas, além de imagens. Destaco aqui imagens, porque isso vai ser relevante um pouquinho mais para frente para um dos argumentos. Então, eles consideram que, se alguém está postando publicamente em uma plataforma, Uhum. publicamente num sentido um pouco amplo, não necessariamente numa conta aberta, né, mas numa plataforma, isso Uhum. pode ser utilizado legitimamente para meta treinar sua inteligência artificial. E aí vem muitos questionamentos. Primeiro, como assim isso seria legítimo interesse da Meta? Legítimo interesse é um termo da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E aí, para que isso possa ser uma base legal válida para tratamento de dados, tem algumas coisas a serem seguidas. Primeiro, se é legítimo interesse da empresa. Ok, por um lado, a gente poderia ver que é um interesse da empresa. Mas, por outro, não é legitimamente esperado do usuário que seria pressuposto o tratamento desse tipo de dados para esse tipo de finalidade. Então, isso já afastaria o legítimo interesse. Mas aí tem um ponto adicional. Alguns dos dados utilizados para esse tratamento, para treinamento de inteligência artificial, seriam dados biométricos, né? Dados de Nossa. imagens, Sim. que são dados pessoais sensíveis e que legítimo interesse não aplicado a dados pessoais sensíveis. Ou seja, a Meta fez essa mudança com uma base legal não aplicável. Não há legítimo interesse no caso. Deveria ter sido consentimento das pessoas. E aí, primeiro ponto foi, então, a falta de base legal. E aí vem um outro ponto que é muito básico, mas infelizmente é muito comum em mudanças de políticas de Uhum. plataformas digitais. Ocorreu sem a devida informação. Os cidadãos brasileiros não foram nem
informados dessa mudança, o que é extremamente problemático. Na União Europeia, as pessoas foram informadas por e-mail, pela plataforma. No Brasil, nem todas as pessoas foram notificadas por e-mail e na plataforma não teve notificação. Ou seja, aqui as pessoas nem estavam sabendo dessas mudanças. E aí vem um ponto adicional também. Olha, na União Europeia as pessoas foram avisadas e na União Europeia a decisão já tinha sido revertida pela empresa, porque uma autoridade irlandesa já tinha questionado a plataforma. O que aconteceu no Brasil, isso estava continuando. O que a gente vê é que os cidadãos brasileiros estão sendo tratados como cidadãos de segunda classe, não sendo informados e ainda utilizando a base legal incorreta para ter esse tipo de mudança. Deixa eu aproveitar, essa excelente explicação que você nos traz, é que, assim, você fala, né, o legítimo interesse é uma questão importantíssima da Lei Geral de Proteção de Dados, mas que, veja bem, eh, eu não posso alegar legítimo interesse se eu monto uma empresa de análise de biometria facial com inteligência artificial, né. Eu tenho que pedir o consentimento, não é isso? Porque, eh não se coloca, essa ideia que eu tenho claro, é a finalidade da minha empresa, então nada mais legítimo que cumprir minha finalidade. Mas essa finalidade está sendo questionada no mundo inteiro, eu quero dizer, a biometria, usando massivamente. Eu não estou falando de você usar isso internamente, aonde você decidiu, eu estou falando aquilo que tem uso público, social, né. Cara, então, como o Meta, e outras empresas, Microsoft e tal, elas trabalham dados sensíveis em outras situações, em várias situações. Quer dizer que você considera que, com base nisso, seria possível a gente questionar essa 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 coleta de dados, eh para finalidades que não são perguntadas, que não são consentidas, ou que também muitas vezes estão lá com nomes genéricos, tipo assim, para melhorar a sua experiência. O que que você acha? Você acha que pode haver, então vocês abriram um caminho, de, reduzir essa excessiva coleta e tratamento de dados por aí? Olha, usos secundários não são absolutamente proibidos, mas é muito importante que se tenha finalidade determinada para cada tratamento de dados e Hum, que essa finalidade seja lícita e legítima. Se uma finalidade é utilizada para fins totalmente diferentes do esperado pelo titular de dados, aí a gente vê um problema, especialmente, por exemplo, nesse caso que a gente está falando, quando teve pouquíssima informação. E aí um outro ponto que se pode levantar é: mas as pessoas não podem questionar isso? E aí vem um terceiro ponto relevante. Para além da questão da base legal e da falta de direito à informação, sabe quão difícil era as pessoas se oporem a esse tipo de tratamento de dados? A pessoa tinha que entrar em 7 links diferentes para conseguir exercer o direito de oposição. As instruções são, assim, impossíveis, você tem que configurações políticas de privacidade, o que a Meta faz com os seus dados, o que a Meta faz seus dados para a inteligência artificial, e para exercer isso tinha que clicar numa palavra no meio do texto que nem parecia que era um formulário que aí sim efetivamente gerava esse direito à oposição. Ou seja, o direito do titular de se opor ao tratamento estava sendo falsamente cumprido, estava formalmente lá, mas a pessoa não conseguia fazer isso na prática, não é intuitivo. Outro ponto extremamente problemático. entendo. Se você então, na verdade, eles dão, vamos dizer assim, eles têm a visão de que as pessoas, não vão se opor, isso é irrelevante, aí esconde tudo isso. Mas isso eles fazem, é uma prática comum das big techs, no meu modo de ver. É uma prática comum. Eu até queria saber, Camila, assim, quem deu a decisão, de suspensão, foi a Agência Nacional de Proteção de Dados ou o Poder Judiciário? Ótima pergunta, porque considerando esses 3 pontos mencionados e Sim. também o fato de que dados de crianças e adolescentes estão sendo tratados sem a devida salvaguarda para esse caso, foi tendo isso em vista e também considerando que isso pode ser uma vantagem excessiva da Meta, considerando o seu grande poder de mercado, porque aí assim conseguiu impor isso às pessoas, né?
e as pessoas dependem dessa plataforma. Considerando isso tudo, o IDEC notificou 3 autoridades: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para questões de proteção de dados, a Secretaria Nacional do Consumidor para temas de consumidor e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por conta do abuso de poder econômico dessa plataforma. O que Hum, aconteceu? As 3 autoridades agiram no caso, na ordem. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados emitiu uma medida preventiva. É uma medida de natureza cautelar, uma medida temporária, que ocorre mesmo antes de se ouvir a empresa contrária, né, no caso a Meta, por conta da urgência desse caso e porque tinha um embasamento que realmente mostrava que tinha um perigo iminente. hum, A ANPD tomou então a decisão de determinar a meta em 5 dias, a contar do dia 2 de julho de 2024, que a meta então suspendesse esse tipo de tratamento e fornecesse algum tipo de explicação. Então a gente está justamente no momento da meta cumprir essa decisão e fornecer esclarecimentos para a NPD. Só que a NPD não atuou sozinha nesse caso. A Senacom também enviou questionamentos à Meta, perguntando também sobre questões relacionadas à proteção de dados, porque isso impacta também como o direito do consumidor é percebido, e outras perguntas específicas de direito do consumidor, especialmente em como exercer seu direito de se opor a isso. E o CAD notificou de maneira genérica, ampla, a Meta, falando para prestar esclarecimentos, tendo em vista a notificação do IDEC. Então, temos uma atuação que demonstra preocupação em vários âmbitos jurídicos dessa atuação problemática da Meta. entendi. Mas todos esses, vamos dizer assim, são administrativos, né? Eu não sei se eu estou falando corretamente, mas. Exatamente, Hum, exatamente, são decisões administrativas. O CAD e a NPD são autarquias de natureza especial, normalmente é uma atuação semelhante a uma agência reguladora, e a sim. Senacom é uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça, mas Ah, os 3 têm poder sancionatório, não sim. é judiciário, é executivo, É poder executivo. executivo. Poder de polícia, seria isso? Poder de polícia, exatamente, com Muito bem. possibilidade de sancionar no final e sancionar, por exemplo, no caso da NPD, tem possibilidade de multa em caso de descumprimento, o que não é uma sanção final ainda, mas tem uma possibilidade de enforcement, de pressionar a empresa a cumprir essa decisão, obviamente. Então, tem uma parte, lendo assim, a petição que vocês enviaram, né? Essa atividade que vocês moveram esses 3 organismos públicos, né? Tem uma hora que vocês reproduzem um trecho de um documento de privacidade, um termo de uso do grupo Meta, né? E me chamou muita atenção, vou ler só um trechinho, eu falo assim: como é necessário uma grande quantidade de dados para ensinar modelos eficazes, uma combinação de fontes é usada para treinamento. Usamos informações que estão publicamente disponíveis online e informações licenciadas. Eu vou parar por aqui. Eu sei que ela continua. Eles dizem que não toma dados de conversas no background, na caixa postal das pessoas. O que eu não tenho certeza, porque eu não vou discutir isso aqui, eu vou acreditar no termo, mas lembrando que o Edward Snowden nos trouxe lá do passado, também tinham vários termos que foram desrespeitados pela relação entre a NSA e essas plataformas. Mas vamos concordar que eles estejam cumprindo o que eles estão escrevendo. Então já é suficiente, né, para perguntar o seguinte, Camila, olha só, eles não podem alegar que eles já tinham colocado isso no documento e as pessoas deram um ok? Olha, essa mudança foi recente, e aí pelas informações da União Europeia, que não foram informadas aqui, mas a gente soube então que foi uma mudança que ocorreu de maio para junho, e que isso começaria a valer no dia 26 de junho. Então por esse motivo, Ah, é tá. algo recente e a gente poderia sim alegar que: "Olha, você poderia ter pedido consentimento das pessoas nessa mudança tão recente". Mas olha só, Camila, eu perguntei mal. Eu vou perguntar melhor agora, se é que Continue, isso é por favor. melhor. Vamos lá, aonde eu quero falar. Olha que termo, né? Como é necessário uma grande quantidade de dados para treinar modelos eficazes, uma combinação de fontes é usada para esse treinamento. Bom, que fontes? Tá, ele não diz.
Ele não diz que fontes ele cruza, mas ele tem um termo. Você acha que as pessoas, lendo, que eles estão usando para treinar modelos, isso é claro para a maioria dos usuários do grupo Meta? Você acha que esses termos que trabalham, por exemplo, a inteligência artificial generativa, um nome fantasia, porque nós estamos falando de algoritmos que trabalham modelagem estatística com alto poder computacional, efetivamente com uma arquitetura específica que vai de cima para baixo, e aí cria no aleatório, a partir dos padrões extraídos, uma coisa que não que vamos chamar de original, por isso generativo. Mas vem cá, isso é sustentável no direito? Que se o cara, com essa frase hermética para a maioria das pessoas, isso é certo? Ele fazer isso e as pessoas, num texto gigantesco, dar um ok, e aí ele já está consentido? Ele já pode fazer o tratamento? Como que você vê isso? Não, é exatamente isso. A formalidade no cumprimento do direito à informação não é suficiente. Uhum, Cumprir o direito à informação e à transparência não é meramente colocar lá que algo está acontecendo de maneira extremamente técnica ou de maneira genérica. A finalidade tem que estar clara, tem que estar nítida e de maneira acessível às pessoas para que elas compreendam a dimensão. Lendo esse texto, até as pessoas técnicas têm dúvidas da dimensão disso tudo. A é, gente já levantou diversos questionamentos por essa amplitude, mas a gente ainda precisa de esclarecimentos ainda mais profundos para entender a profundidade desse sim, problema. Imagina um cidadão, uma cidadã comum que utiliza essa plataforma. E sim. primeiro que a gente tem um ônus muito grande para que as pessoas compreendam e impeçam essas mudanças unilaterais das plataformas que, como eu falei, usam do seu poder para impor situações maléficas às pessoas, que afetam seus direitos e as pessoas dependem dessas plataformas. E aqui você matou, né, porque ela não é como uma muito curioso essas pessoas, eu desconfio muito do setor público, mas do setor privado não. Olha só, o setor público tem coisas ruins, eu poderia enumerar várias aqui, só que tem um problema, né, a nossa estrutura legal tem que passar por debates, tem discussão, não é mudada toda hora, a gente estabelece regras que podem ser alteradas, nós já alteramos várias, mas elas têm uma estrutura, uma estabilidade. O Facebook, cara, teve vezes que ele mudou no mesmo ano 3 vezes os seus termos de uso, no mesmo ano. E ele muda com base numa Constituição, numa lei, num grupo, num parlamento? Não, ele muda ao bel prazer das decisões da sua gerência, da sua diretoria, não é isso? Então, é uma coisa, ele é um intermediário, eu errei, ele é um mediador de relações e interações sociais muito importantes. As pessoas não têm escolha, porque eu acho difícil a pessoa falar: "Não, eu não quero, eu quero o meu direito integral aqui". Não, ela está precisando usar, ela vai falar sim. Como que a gente equaciona isso do ponto de vista do direito? Não seria necessário a gente melhorar isso? A gente ter alguma outra camada de mitigação, talvez, de análise, do que simplesmente aceitar um termo. A gente não deveria. Estou imaginando aqui, será que a gente não deveria ter uma análise desses termos para, inclusive, considerá-los ineficazes? Ou mesmo insuficientes? Que você acha disso? Totalmente, Sérgio. Primeiro, sobre essas mudanças que ocorrem. Olha, os mercados digitais e a capacidade computacional de tratamento de dados, ambos são dinâmicos. Então, faz parte desse tipo de alteração, inclusive considerando as diferentes capacidades e potencialidades, que inclusive poderiam ocorrer em benefício aos usuários, essas mudanças sim podem ocorrer. Mas a questão é o como elas ocorrem. Por que que eu falo isso? Um argumento que é muito constante é: "Nossa, essas medidas do poder público, nossa, essas atuações da sociedade civil contra plataformas são maléficas à inovação. As pessoas usufruem dessas inovações, por que está tendo esse tipo de intervenção?". E a gente pensa: qual que é o tipo de inovação que a gente quer então?
Porque se for a inovação descuidada, descumpridora de legislações, eu espero que não seja essa legislação que a gente essa inovação que a gente quer. A gente quer uma inovação inclusiva, que os benefícios sejam compartilhados com as pessoas. Mas infelizmente a gente não vê isso, porque as pessoas nem têm dimensão do que está acontecendo. E ainda menos a gente pode falar de usufruto desse tipo Claro, de inovação. E assim, como você bem falou, essas mudanças também não são neutras. Elas embutem também pensamentos econômicos, faz parte do modelo de negócio dessas plataformas. sim, Por isso que a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla, não só desse caso que sim precisa ser resolvido, e o que a gente teve no momento foi uma vitória parcial. claro, Lembro que claro. é uma medida preventiva, temporária. A gente precisa de uma decisão final ainda, e a gente vai continuar lutando para isso. Mas a gente também precisa pensar como a lei tem que continuar sendo implementada de maneira forte em plataformas digitais, e nem sempre isso ocorre. Como a gente precisa de uma regulação de plataformas digitais que lide inclusive com aspectos estruturais do poder econômico, que vira também poder de abusar questões de proteção de dados, como está acontecendo aqui, consumidor, também significa abuso de poder político, como influenciam eleições, a gente viu o Cambridge Analytica, Sim. por exemplo, né? Então, a gente precisa de soluções estruturais também. É, mas aí a gente vai ter que talvez avançar, não é simples na regulação, né? Você acabou de citar, né? A gente precisa ter maior transparência. Eu sei que a transparência só num caso como esse, eu tenho dúvidas, porque ela tem detalhes técnicos que exigem que você tenha o direito de transparência vinculado ao direito de auditoria, ao direito de ter uma comissão de especialistas, né? Que possam, ou comissão de atentos da sociedade civil sobre esses temas complexos para poder traduzir para a sociedade, né. Por quê? Porque são temas complexos, não adianta a gente tentar dizer que são simples e tal, né, ou simplesmente se ele pegar um modelo de uma rede neural, né, a expressão final criada, ajustada, com novos parâmetros e mostrar pra gente, ou mesmo para um cientista de dados, um engenheiro da computação, ele não vai entender aquilo, ele vai ter que saber várias coisas de como foi feito, e sendo uma rede neural, ele vai ter camadas ocultas, enfim, é um imbróglio, a gente vai entrar em detalhes lá na frente, né, quando a gente tiver avançado e tiver conseguido, uma vitória, que eu quero que vitória é essa? É uma regulação democrática das plataformas, porque por enquanto esse argumento que você nos traz: "Ah, se regular mata a inovação". Olha que absurdo, que inovação, né? Que inovação é essa que você pega dados, não diz o que que você vai fazer e você faz cruzamentos desses dados, faz tratamento desses dados, que retira predições e esses dados, muitas vezes, se fosse na minha universidade, eu não poderia nem cruzá-los. Por quê? Porque eles são dados que, eu não posso fazer determinada coisa, porque de fato é um absurdo, coloca em risco as pessoas, né. E eles podem fazer isso, eles estão fazendo isso, eles não têm controle. Então eu acho que a gente vai ter que regular, não vai ser fácil essa batalha, porque tem essa discussão, né, eu vi agora na inteligência artificial muitas pessoas reclamando, né: "Ah, isso vai matar a inovação", e ninguém explica o que tipo de inovação que vai matar, né, porque inovação é você Exato. pegar um produto, né, vamos diretamente ao ponto, vamos pegar o Manual de Oslo, que é o que depois consolidou a ideia de inovação, que é ampliada, eu digo, ela é consolidada com Schumpeter lá atrás. Inovação não é invenção. Não é criar coisas, não. Inovação é pegar um produto e dar uso no mercado, seja produto radical, seja incremental. Então nós estamos falando uma coisa que vai ganhar dinheiro. Então nós estamos falando uma coisa que vai ser feita para ganhar dinheiro. E aí? Eu acho que dá para ganhar dinheiro, mas você tem que respeitar o direito, que nós já sabemos os riscos que temos, né, com esses dados. Então, eu acho que quando você fala: "Nós estamos no começo da batalha", eu só queria fazer essa ponderação, mas eu queria
perguntar o seguinte: como vai ser a continuidade desta batalha específica, com esses 3 órgãos acionados? Que vem por aí? Sérgio, vou responder essa pergunta, mas antes vou começar fazendo uns comentários das ótimas reflexões que você trouxe Por favor. sobre inovação ser destruição criativa também. Então, inovação faz parte, chacoalha o Sim. mercado, chacoalha as bases, mas é isso, tudo isso tem que ser feito dentro da lei e as autoridades não só podem, como devem atuar na defesa de direitos. Então, por isso que é uma fase que ainda está em construção. Uma primeira fase, felizmente, temos uma decisão temporária, preventiva, mas a gente precisa da decisão final. Mas antes de falar disso, sobre a regulação democrática, você falou um pouco do desafio da transparência, né? E eu vejo 3 grandes dimensões de transparência. Primeiro, Hum. a transparência num sentido jurídico, então, por exemplo, de você ter capacidade de explicar o cumprimento das legislações, de qual que é a base legal que está sendo aplicável, dos direitos dos Hum. consumidores que estão sendo protegidos. Primeira dimensão, transparência num sentido jurídico. Segundo, direito à informação como um direito para consumidores, para usuários, para titulares de dados. Informação não só como mera formalidade, mas de Uhum. maneira clara, acessível, então que as pessoas efetivamente compreendam a dimensão. Então, dimensão jurídica, dimensão de direito, e uma terceira dimensão, e aí quando a gente está lidando especialmente com a inteligência artificial, é a explicabilidade, ou seja, a capacidade que você tem de traduzir toda essa dinâmica técnica do tratamento de dados por trás para as pessoas, o funcionamento dos algoritmos. Então, os três são importantes de que se ocorra. E a Muito gente bom. vê a dificuldade de implementar isso na prática, inclusive nesse caso, que afeta muitos direitos. E então, o que a gente precisa para proteger os direitos nesse caso? Já temos, então, uma notificação para as 3 autoridades, Uhum. pedido de esclarecimentos e uma medida preventiva. A gente, então, está na expectativa da Meta responder o questionamento para todas as autoridades e afirmar o cumprimento da medida preventiva. E aí lembro que a medida preventiva foi feita antes de ouvir a Meta. Essa, por definição, é a Claro. definição de medida preventiva, sem ouvir. Mas então, esse é o momento, então, de ouvir a empresa e ver como que o processo continua, quais são os argumentos, se a Meta tem um contra-argumento. Baseado na mudança de decisão que eles tiveram na União Europeia, que eles falaram: "Ok, não vamos seguir com esse tipo de tratamento para fins de inteligência artificial generativa", me parece que vai ser a tendência que isso ocorra no Brasil, ou eu espero que ocorra. Porque fazer essa mudança na União Europeia e não fazer essa mudança no Brasil com a atuação de 3 autoridades, olha, me parece muito complexo. Então, a expectativa de que a Meta efetivamente cumpra isso e adapte sua política de privacidade para respeitar a lei. Ah, mas eu queria dizer, assim, eu tomara que a gente equalize com a União Europeia, porque eu acho isso fundamental. Mas vendo como eles atuam no Brasil, eu duvido, viu, Camila, que o Google, se quando a União Europeia fez várias legislações que colocaram limites para a atuação das plataformas lá na União Europeia, que o Google, por exemplo, quando fez aqui contra o PL 2630, que é um outro projeto de lei, botasse lá: se esse projeto for aprovado, a liberdade na internet estará em risco", alguma coisa desse tipo. Eu não tenho os termos agora, eu posso ter exagerado, mas ou que vai alterar a internet, né, no mínimo era isso. Cara, Vai se mudar a você internet como você como conhece, você algo assim. conhece, é que sempre tem o marketing ali, o cara pega e dá um tapa para chamar atenção. Agora veja, eles primeiro mostraram porque eles têm que ser regulados, né, o cara entra no debate político, uma empresa detonando, se metendo, fazendo um tiro para milhões de pessoas que toda abre o seu computador, que basicamente já está com a tela lá no Google, né. Então imagina o impacto que isso teve, e eles fazem isso assim: "Eu estou interferindo na política de um país com os meus interesses econômicos e eu quero que vocês se danem". Se ele fizesse isso na Europa, eles estavam perdidos. Eles ali, porque a autoridade europeia sabe que tem que ser uma autoridade. Aqui, eles têm, né, eh, eu chamaria assim, essa, captura.
porque a gente tem uma outra coisa que eu não vou discutir aqui, que a gente tem discutido, que é um peso da colonialidade que ainda permanece no país. Uma parte considerável da imprensa, da elite, ela não respira os ares do Brasil. Ela ela está respirando ares de outros lugares, ou seja, eles não defendem a nossa Uhum. integridade, a nossa saúde, a nosso desenvolvimento. Então, eu nem considero. Agora, Sérgio, eu acho que a gente tem bastante chance nesse caso, né? Mas eu queria também, eu vou te passar, eu queria perguntar uma outra coisa, mas diga. isso, é que você fez comentários muito interessantes e eu queria mostrar 3 Uhum. dimensões de como as plataformas atuam, tendo em vista esse cenário que você muito bem apresentou, que não é isolado esse caso. Mas primeiro sobre o caso específico, Sim, caso a decisão não seja revertida, esperamos uma atuação incisiva das autoridades, claro. Primeiro, o status do Brasil de dependência dessas tecnologias é muito complexo, né, sendo um país do sul global, da maioria global, infelizmente é muito mais complexo de você ter uma decisão contra uma grande empresa de claro. tecnologia norte-americana. Mas mesmo assim, a União Europeia também tem as empresas, elas são estrangeiras em relação à União Europeia, né, é uma empresa norte-americana. Então também esperamos que o Brasil tenha uma atuação incisiva, especialmente considerando que o mercado brasileiro é muito interessante. É mais interessante que a União Europeia como um todo em questão quantitativa, né. Sem Então dúvida. esperamos que tenha uma atenção especial considerando a dimensão do Brasil. Segundo ponto que você trouxe muito bem, o lobby das plataformas no mundo inteiro é muito intenso e aqui no Brasil a gente tem visto isso muito forte. Conversas escondidas de plataformas que às vezes representam associações que na verdade são os interesses diretamente das plataformas, né, por uma intermediação de associações que não explicita que tem envolvimento de plataformas, por exemplo. Então, a gente vê um lobby político extremamente complicado, que é resultado justamente desse poder econômico que vira um poder político que perpetua esse poder econômico para continuar implementando essas ilicitudes. E aí, um terceiro ponto, que é mais específico das plataformas da Meta. No Brasil, elas são beneficiadas por um regime de zero rating, que é aquele Ah, regime de que no seu pré-pago você não gasta a internet de usar essas grandes plataformas. Então, nossa. por que que eu vou sair dessas plataformas? Eu não tenho as pessoas, especialmente as pessoas de classes mais baixas, não têm internet suficiente para buscar informações para além dessas plataformas. Elas estão presas, é um ecossistema que prende elas. Não, eu queria reforçar isso, porque talvez, Camila, se você pudesse descrever um pouco mais, porque, olha, eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo, ou está nos vendo também, se estiver nos canais que existe o nosso videocast e não podcast. Veja, o zero rate ou franquia zero é uma coisa de alta concentração de poder econômico nas empresas do Grupo Meta. Mas se você puder, por favor, Camila, descreva para a gente, para as pessoas saberem o que está acontecendo. Sérgio, que bom que a gente pode se aprofundar nesse tema, porque esse é um outro caso que, se relaciona a poder econômico, mas afeta não só questões concorrenciais, afeta competidores que não conseguem atuar no mercado, porque afinal, se você não gasta internet ao estar dentro de uma plataforma, por que que eu vou usar uma outra plataforma? Então, Uhum. concorrencialmente, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, não estou fazendo propaganda, mas só para ter um exemplo. Se eu não gasto minha internet a usar o WhatsApp, por que que eu vou usar o Signal, apesar dele ser mais protetivo? Também tem um ponto de vista de que, tem muitas pessoas no WhatsApp, né, a gente chama de externalidade de rede. Mas até que ponto as pessoas não estão presentes nessa plataforma justamente porque tem esse benefício de que foi começado que não gasta internet? É ovo ou galinha, mas a questão é que a gente vê é que as externalidades são perversas. As pessoas ficam presas nessas plataformas e não veem alternativa. Então, aspecto concorrencial do fato de não se gastar a internet em determinadas plataformas. Aspecto consumerista. Olha, uma pessoa compra um plano, por exemplo, de 7 gigabytes e ela pode usar aplicativos da Meta à vontade. Pergunta para você, Sérgio, quanto que ela comprou então de internet? Pois é, não sei, Não sei, não sei. não sei, porque ela comprou 7 gigabytes para usar à vontade. Desculpa, 7 gigabytes para usar em qualquer aplicativo e o à vontade para usar nessas plataformas é um valor numérico também. No final, a pessoa está usando, por exemplo, vamos chutar,
5 gigabytes. Por que que eu não poderia comprar então esses 7 que estavam livres aqui e esses 5 como tudo livre, como 12 gigabytes livre? Então a Tá. gente está vendo uma venda casada para as pessoas. Você está praticamente sendo obrigado a usar algumas plataformas. Problema consumerista. E além disso, a gente vê uma violação da neutralidade de rede em termos do Marco Civil da Claro, Internet. claro. Então, o que a gente vê um problema do zero rate, as pessoas falam, mas eu não quero deixar de não gastar dinheiro num aplicativo. Super compreensível, afinal, Claro. internet não é uma coisa muito acessível. Mas a gente precisa mudar esse modelo de mercado, considerar que a internet que as pessoas ficavam presas naquele aplicativo seja a internet que ela pode usar livremente, ou seja, que É. não tenha prejuízo das pessoas de deixar de ter essa gratuidade. Zero A rating é extremamente problemático, a gente precisa resolvê-lo. É que eu acho que aí eu concordo plenamente com o que você falou, mas eu também acho o seguinte: esse modelo que diz que não quebra a neutralidade, você vendendo velocidades e tal, eu tenho dúvidas, mas vamos até lá. Agora, o cara deveria comprar o acesso à internet. O plano básico aqui nunca poderia desconectá-lo, é minha ideia. Por quê? Porque senão, Camila, qual é o problema? Eu vou estar violando a neutralidade da rede. Você fala, não, mas se o cara usa muito, se ele usa muito, se ele usa para fazer um curso online, ele vai usar muito, então ele tem que pagar. Olha a perversidade. Olha, ele não vai usar para fazer um curso online porque não dá. O pacote de dados que ele compra pequenininho não serve. Na verdade, ele está excluído de multimídia, de vídeo, de alta. E aí a gente fala: não, é apenas uma quantidade de bits a mais que ele tem acesso. E não é. Então, por isso que eu acho que o plano básico tem que dar direito a tudo. E aí, se ele quer uma ultra, hiper, super, porque ele é uma empresa, aí é outro problema. Agora, essa coisa de pré-pago, eu vou te dizer, isso abre, não é que isso é a quebra de neutralidade, mas como é inviável você ver determinadas coisas, determinadas aplicações na infraestrutura com o plano inicial, ou seja, com pouca grana, eu acho que esse plano quebra a neutralidade e abre espaço para esse tipo de coisa. E agora, e também, se a gente não lutar por uma internet básica para todos, sem o tal da franquia zero, o que acontece é que a gente não vai conseguir acabar com esse privilégio das empresas do Meta. Por quê? Porque eu já tive num debate e Camila, o representante lá da Big Tech falou assim para mim: "Você quer que os pobres, então, que usam o WhatsApp para tudo, eles paguem, passem a pagar?" Pô, para o cara que ganha pouco, é precariado, que tá não sei o quê, de fato, ele vai começar a pagar, é pior para ele. Então, a gente tem que ter uma solução pública, e não uma solução que lá atrás a gente podia ter evitado isso, né? Quando eu acho que foi esse órgão de defesa da concorrência, que é um dos que aceitou a ação, né? Como que ele chama? O CAD. O CAD, a gente acionou dizendo que era concorrência desleal. Não, não é esse o termo correto juridicamente, mas que aquilo bagunçava, dava poder, muito poder econômico, desequilibrava, né, concorrência, a competição, e desequilibra mesmo. Se a gente quiser criar alguma Claro. coisa alternativa, nós não vamos conseguir. Então, Não, as pessoas estão presas, mas ó, desde a decisão do CAD, eu sinto que a gente tem muito mais dado para comprovar os danos causados pelo zero rate. Eu espero que as autoridades estejam acompanhando a movimentação de produtores de pesquisa, da sociedade civil que tem feito essas denúncias para ter uma decisão que seja contrária ao zero rating, mas obviamente não contrária aos consumidores, não só claro, ok, tiramos então a gratuidade desses aplicativos que as pessoas dependem. Não, criar um modelo alternativo, seja esse que compreenda que é uma venda casada, obrigar as pessoas a ficarem presas nessas plataformas, e aí dá liberdade para isso, ou o que você bem falou, princípio da continuidade. Ninguém pode ser excluído. A gente pode falar em velocidade, mas pessoas excluídas do acesso não. E aí a gente vem com as discussões relevantíssimas de conectividade significativa, isso porque a gente nem está falando, por exemplo, dos desafios que as pessoas de baixa
especialmente de baixa renda, tende a acessar a internet meramente por um celular, não tem nem Claro. tela grande para acessar conteúdos de qualidade, de Nossa, aí ensino. Então, temos muito que melhorar em termos de conectividade significativa e zero rating é um ponto relevante aí dentro. a maioria das pessoas não tem computador em casa, né, essa é a verdade. E sem computador você tem Exatamente. limites no uso da rede. Você fala: "Não, dá para fazer tudo no celular", não dá. Não dá para fazer tudo. Não Bom, dá. mas enfim, é uma outra discussão, mas eu queria então dizer, agora, se a gente, consegue essa vitória, eu acho que é uma grande vitória que vocês, trouxeram imediatamente para o debate público, eu acho que parabenizo vocês, porque isso foi uma jogada muito importante. Agora, Camila, eu vou te perguntar uma coisa, assim, é uma dúvida que eu tenho mesmo, é muito logo que eu vi essa ação que vocês fizeram, eu me lembrei do Solgov, onde o Solgov, durante um tempo, eu nem sei se isso está em uso, eles não são o governo não esclarece isso, não esclarece. Desde a gestão do Bolsonaro, tem lá um termo de uso que diz que se você usa o chat do Solgov para fazer perguntas para o aplicativo, você está sendo respondido por um sistema generativo. Ele não diz que é generativo porque não existia, até existia esse nome, mas ele não é o mesmo arquitetura de informação do GPT, por exemplo. Ele é uma arquitetura da IBM. Ele usa outras técnicas, mas são técnicas que seguem os mesmos procedimentos em tese, que uma inteligência generativa segue. Ou seja, no termo de uso, lá no meio daquela linguiça enorme que vai lá, está lá, transferência internacional de dados, e está escrito, para quem quiser ler, com termos não tão precisos, mas está lá escrito que você, se usar o chat, você está treinando os algoritmos da IBM. E você fala: "Bom, isso aí não está fazendo nada com você". Tá, ele está pegando o teu padrão, o padrão, da nossa população e tal. Você acha, que esse tipo de colocação tem similaridade com o que você encontrou na questão do grupo Meta, nessa ação? Olha, questões do SOGOV e do GovBR são interessantes para a gente pensar em outros temas muito relevantes no âmbito digital. Eu destaco dois. Primeiro, a necessidade de termos infraestruturas públicas digitais. A gente depende ainda das grandes empresas de tecnologia e Uhum, esses compartilhamentos de dados às vezes podem até ser anonimizados. Mas se a gente está falando de uma plataforma como o GovBR, diz respeito à totalidade da população brasileira. Esse é um dado relevantíssimo. E aí eu chego ao meu segundo ponto. Além da gente precisar de uma infraestrutura pública digital para fazer frente a essas grandes plataformas que usam também no seu benefício econômico, o segundo ponto é soberania de dados. Isso uhum. é muito central para a gente pensar quando a gente está pensando no tratamento massivo de dados de políticas públicas brasileiras, de acesso à saúde no GovBR. Então, eu acho que tem dimensões complementares quando a gente pensa no SolGov que envolve a questão de políticas públicas e o aspecto público. Mas quando a gente está falando das plataformas da Meta também, é esse aproveitamento dos dados utilizados de uma maneira um pouco escondida, sem tanta Hum, nitidez para as pessoas, em potencial malefício às pessoas, olha, especialmente em decorrência dessa informação misteriosa. você me chamou a atenção de um texto que é um clássico. Estou exagerando, mas é bom o texto. Chama The Black Box Society, do Frank Pasquale. Ele fala da técnica de ofuscação. Quando você vai ser pego, né? Eles. Opa! Mas olha, aqui tem esse termo que permite que você interprete de outro jeito. A gente não está fazendo isso. Na verdade, a gente nunca consegue saber exatamente o que está acontecendo, porque tem eufemismos, tem generalizações, tem figuras de linguagem, né, mobilizadas para poder ofuscar aquilo que é efetivamente
o uso, né, o uso dos dados da população para que dá muito dinheiro. Porque não adianta falar: "Não, é em benefício dos nossos usuários". Ah, gente, beneficia também, senão eles não seriam usuários, eles não estariam lá, óbvio que beneficiam. Mas vamos ver que existe, um exagero, né, um exagero, né. Eu gosto muito quando a Shoshana Zuboff tem um nome para isso, né, ela fala excedente comportamental, né. Eles sugam o seu comportamento e vai junto à sua alma, né, para poder Exato, e não só sugam, mas moldam também, né, eu acho que esse é um volta, ponto claro. relevante também, que a gente perde a dimensão de que a gente está comprando coisa que a gente nem estava pensando em comprar por conta desse direcionamento, assim, muito especializado que a gente vê. Isso a gente está falando de outra coisa, né, de algoritmos de Sim, direcionamento. Mas sim, agora para a inteligência artificial generativa, que a gente ainda está compreendendo a dimensão, qual que vai ser o real impacto para as pessoas então? Então essa falta de informação é significativa para mostrar que precisamos de uma solução definitiva para o caso concreto, mas também pensar numa solução estrutural para isso tudo. claro. Obviamente, a Meta não é a única plataforma a fazer Não. isso. Esse é um caso relevante, mas precisamos de soluções estruturais. É, a próxima coisa é a OpenAI, né, porque eles estão até que ponto eles mudaram o procedimento deles e passam a utilizar o que as pessoas fazem para poder, treinar também os seus modelos, né, ou refinar. Isso aí depende do jargão o que eles vão trabalhar, né, que eles vão nos apresentar. Então, mas eu acho que o que vai, resultar dessa ação, ela pode continuar, mesmo que esses órgãos recuem, você acha que tem como continuar essa discussão acionando o judiciário ou você acha que, ele fica no âmbito da, por exemplo, Agência de Proteção de Dados? Esperamos que as autoridades atuem incisivamente, mas caso não atuem, sempre, qualquer cidadão pode ser socorrido pelo poder judiciário, que também tem, atribuição para implementar essas legislações. Então sim, o judiciário também poderia tomar medidas sobre esse caso, certamente. Entendi. Pô, ô Camila, a gente tá chegando próximo aqui a 50 minutos, eu agradeço muito, né, eu vou até falar o momento que a gente está fazendo isso aqui. Aqui em São Paulo tem um feriado meio estranho, mas enfim, eu não vou nem discutir, de 9 de julho, e a gente está na véspera do feriado, aqui gravando no final da tarde, no dia em que eu acho que vence aí o prazo, né, para a Meta argumentar. Então, mas é uma questão tão relevante que a gente, independente do que a Meta argumentar, essa discussão ela precisa ser apropriada amplamente pela sociedade civil, pelas cidadãs, cidadãos, pelas autoridades, né? Muitas autoridades eh, não fazem questão de conhecer, mas isso são dados, são questões transversais de todas as coisas, né. Então, pô, agradeço muito, Camila, né, porque foi muito legal você esclarecer a gente, e eu queria que você desse uma palavra final aí pra gente do que você acha relevante para falar nesse momento aqui. Sérgio, eu que agradeço o convite. Sempre foi meu desejo, meu sonho estar aqui com você no Imagina. podcast e fluiu tão rápido, nem percebi o tempo passar, para ser muito honesta. É, Então, agradeço tanto o convite quanto pela pauta em específico também, que, como eu falei, é um caso exemplificativo para a gente pensar algumas coisas relevantes. Estruturalmente, essa capacidade de atuação unilateral das plataformas de maneira maléfica a consumidores. Então, como a gente tem que pensar em soluções estruturais a essa atuação preocupante de plataformas que abusam do seu poder econômico para causar ilícitos, problemas que afetam direitos de consumidores, de titulares de dados, enfim, causam diversos problemas.
E nesse caso em específico, felizmente, a gente tem uma vitória parcial com a medida preventiva, mas esperamos que isso possa avançar. Afinal, os cidadãos brasileiros foram tratados como cidadãos de segunda classe, sendo que a Nossa, decisão já tinha sido revertida na União Europeia, as pessoas não conseguiram exercer seu direito de oposição, não tinham informação, isso afeta crianças e adolescentes, e por meio de uma base legal que não justifica o tratamento de dados. Então, esperamos então um avanço tanto para esse caso concreto quanto para uma solução estrutural em questão de plataformas digitais. E eu sei que o Tecnopolítica está sempre atento a esses movimentos. sim. Ficamos Obrigado, à disposição Camila. para outras conversas. Não, Obrigada, nós vamos Sérgio. conversar, porque isso aqui tem várias questões que a gente precisa conversar sobre princípios mesmo, que eu acho que a gente tem que apurar. Porque o direito, ele está avançando muito, sem dúvida alguma, mas existem coisas que eu acho que ainda estão focadas no mundo industrial, e o mundo tem uma mudança que é informacional, é baseado em dados. Enfim, mas a gente vai conversar muito ainda aqui, e eu agradeço muito, Camila, parabéns pelo trabalho, e eu chamo a todas e todas a pegar esse episódio, pegar o link, dar aqui um like, divulgar nas suas redes, avisar quem que tem interesse disso, porque eu acho que tem dimensões que foram abordadas aqui muito importantes, são muito esclarecedoras, e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.